Olá pessoal, prontos para mais uma aula de ciências? Então, assistam todo o vídeo, prestem bastante atenção, façam os exercícios no final, que eu estou aguardando as respostas de vocês. Até a próxima aula! A nossa aula hoje é sobre fenômenos físicos e químicos. Na natureza, nada é criado nem destruído, apenas transformado. Por exemplo, quando a gente queima madeira, o fogo, na verdade, não vai destruir a madeira, ele apenas vai transformar a madeira em cinza e fumaça. Outro exemplo, durante a fotossíntese, a gente sabe que as plantas transformam o gás carbônico em oxigênio, renovando o ar que a gente respira. Então, o estudo das ciências contribui para a compreensão dessas transformações, como a transformação da madeira em cinza e fumaça, quando ela é queimada, ou a transformação do gás carbônico em oxigênio durante a fotossíntese. São essas transformações que ocorrem com as substâncias que a gente chama de fenômenos. Os fenômenos podem ser de dois tipos. No primeiro caso, se a gente pegar uma folha de papel, por exemplo, e amassar, o que vai acontecer? Mesmo amassada ou dobrada, no final a gente vai continuar tendo papel. Então, neste caso, não ocorre uma mudança na substância que está sofrendo o fenômeno, ela apenas muda de forma. Mas se a gente pegar o mesmo papel e colocar fogo, no final nós vamos ter uma mudança. O papel vai se transformar em cinza e fumaça. Então, no primeiro caso, a matéria sofreu um fenômeno sem modificar a substância que era o papel. No segundo, a matéria sofreu um fenômeno, mas houve uma modificação do papel que se transformou em cinza e fumaça. Então, os fenômenos podem ser físicos, como é o caso do papel amassado. Os fenômenos físicos são aquelas alterações sofridas na matéria que não provocam nenhuma modificação na sua composição. O papel continua sendo papel. Fenômenos físicos, então, são aqueles que ocorrem sem alterar a estrutura da matéria. Exemplos de fenômenos físicos. Produção do suco de tomate. Quando a gente produz suco de tomate apenas espremendo o tomate, na verdade, as substâncias, as vitaminas, as propriedades que o tomate tem, ficam todas elas no suco. Não ocorre uma mudança na substância. Então, neste caso, é um fenômeno físico. Por quê? Porque não houve transformação na substância que formava o tomate. Outro exemplo é a condução de corrente elétrica por um fio de cobre. A gente sabe que a eletricidade ela passa pelo fio, sem mudar esse fio, ele continua sendo o mesmo fio de cobre. Outro exemplo é a produção da gasolina a partir do petróleo. Só é retirado outras substâncias, né, que estão presentes também no petróleo, mas a gasolina contém as mesmas propriedades. Então não há transformação também da substância. Outro exemplo acontece quando a gente coloca chocolate em pó no leite. Então a gente vai ter uma substância que é uma mistura apenas de chocolate e leite. Continua tendo dentro do copo o chocolate e o leite, só que agora os dois estão misturados. Não houve alteração na estrutura da matéria. O que caracteriza um fenômeno físico? Quais são os sinais, né, de que um fenômeno é um fenômeno físico? Então, por exemplo, uma mudança de estado físico, quando a substância passa de líquido para sólido ou para gasoso. Então, o gelo, por exemplo, se a gente tiver gelo e esse gelo derreter, nos dois copos, na verdade, nós temos água. Numa ela está no estado sólido, na outra ela está no estado líquido. Então, não houve transformação da substância, que é água. Houve apenas uma mudança de estado físico
de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Uma mudança que ocorre apenas no formato também. Por exemplo, se a gente ralar o queijo, nós vamos mudar o formato e o tamanho. Vão ter pedacinhos menores e com formatos também diferentes, mas continua tendo o mesmo gosto, sendo o mesmo queijo. O fenômeno físico acontece também quando a gente dissolve uma substância em outra, que a gente chama de solubilidade. Por exemplo, misturar açúcar com água, nós vamos ter uma água doce, que vai conter ali o açúcar e a água sem modificar a estrutura, tanto do açúcar quanto da água. E a condução do calor ou da eletricidade também é um fenômeno físico, porque a gente já viu, né, que a eletricidade pode passar por um fio sem alterar a estrutura desse fio. Então isso também é um exemplo de fenômeno físico. Fenômenos químicos. Então, nos fenômenos químicos já não acontece a mesma coisa. Nesse caso, então, vão haver alterações na matéria, provocando modificações na sua composição. Ou seja, as substâncias que formam a matéria antes do fenômeno não são as mesmas que ficam depois que ocorre o fenômeno. Então, por exemplo, no caso da ferrugem, a gente tem ferro, o ferro em contato com a umidade, com a água, vai então produzir a ferrugem. Então, nós tínhamos ferro e tínhamos água. Houve uma reação dos dois e formou uma nova substância que é a ferrugem. Então, isto é um exemplo de fenômeno químico. Então, os fenômenos químicos são aqueles que ocorrem causando alterações na estrutura da matéria. Exemplo de fenômenos químicos: produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. O etanol é o álcool combustível. Então, no caso, nós temos a cana, ela vai sofrer um processo químico e o resultado vai ser a produção de um álcool que vai ser usado como combustível. Então, a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar é um fenômeno químico. Outro exemplo é a produção do vinho a partir do suco da uva. Então, nós temos o suco, que vai sofrer um processo químico e se transformar em vinho. Então, aqui há uma transformação da substância, é uma coisa e passa a ser outra. Então, isso é um fenômeno químico também. Quando uma fruta apodrece, ocorre também um fenômeno químico. Por quê? Porque a fruta muda, deixa de ser aquela fruta, muda suas características como sabor, como aparência e passa a ser uma outra substância. Então, o apodrecimento das frutas também é um fenômeno químico. Quando ocorre o amadurecimento, a mesma coisa. As propriedades de uma fruta verde são diferentes de uma fruta madura. Então, como ocorre modificação na estrutura da matéria, ela se transforma, ela modifica a forma, o gosto, a cor, então isso é um fenômeno químico. Quando a gente cozinha um ovo, a mesma coisa. A clara e a gema mudam a sua estrutura totalmente. Como há uma transformação da substância, um fenômeno químico. E a formação da ferrugem, a gente já tinha visto, né? Também a substância que antes, no caso aqui, era o aço, em contato com a umidade, se transformou então em ferrugem. Por isso, então, a formação da ferrugem também é um fenômeno químico. Quais são as características dos sinais que identificam um fenômeno químico? Então, mudança de cor. A substância tem uma cor e passa para outra, como no caso do amadurecimento. Então, a mudança de cor indica que o fenômeno é químico. Liberação de energia na forma de calor ou de luz. Por exemplo, quando a gente queima uma vela, no caso aqui, ou lá no caso da fogueira, ou no caso do papel, vai haver liberação de calor, né, e também de uma certa luminosidade. Então, isso caracteriza também os fenômenos químicos.
Produção de fumaça também é outra característica dos fenômenos químicos. E a efervescência, o desenvolvimento de bolhas em um líquido, né, quando a gente dissolve, por exemplo, um comprimido efervescente num copo d'água. Agora, então, é a vez de vocês realizarem as atividades e, assim que estiverem prontas, mandarem para a gente. Bom trabalho!